Bom, hoje vamos iniciar. Qual é o livro que nós vamos iniciar? Segundo Pedro, né? A segunda epístola de Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro. E há uma diferença entre a primeira carta e a segunda carta. Primeiro eu queria começar fazendo perguntas. Se vocês me responderem, seria bom. Por quê? Eu fiz essa pergunta, acho que na primeira carta de Pedro. Por que nas cartas dos apóstolos, nas cartas da Bíblia, né, o apóstolo ele se apresenta primeiro? Geralmente quando você faz uma carta, você coloca no final, né, quem é você se identifica no final. Por que os apóstolos eles se identificam logo de cara nas cartas? Por que os apóstolos ele começa se apresentando? Você pode ver que as cartas, a maioria, ou todas as cartas, ele se apresenta primeiro. Por que eles fazem isso? Quem é que pode responder? Sim. Sim. Mas por que eles se identificam? Numa carta, você escreve uma carta, você coloca lá no final. Você escreve toda a carta, né? Você coloca lá, William, Sebastião, né? Você coloca depois. As cartas da Bíblia, eles já se identificam logo de cara. Por que eles fazem isso? Isso. Sim. Isso mesmo. Por quê? Porque as cartas, a carta dos apóstolos não é que nem a carta dos dias de hoje. Você dobra a carta, né, bonitinho. A carta era em forma de rolo, né? Não é que nem a Bíblia para a gente hoje. A carta ela vem no formato de um rolo. Aí até ele abrir e ler tudo que estava dentro, ele não sabia quem ia ser o autor da carta, né? Então ele já se identificava logo no começo, por isso que eles sabiam. E há uma diferença também da carta de 1 Pedro para a segunda. A segunda carta de Pedro, por que ele escreve a segunda carta? Por que a gente vê 2 Pedro, 2 João, 2 Timóteo, por que tem a segunda carta? Situações diferentes, e também para afirmar, né? Mais uma afirmação. A segunda carta de Pedro foi escrita alguns anos depois da primeira carta. E a diferença da primeira para a segunda, vocês lembram que nós falamos na semana passada, que Satanás ele usa duas estratégias contra a igreja. Ele usava duas armas contra a igreja. Vocês lembram que nós falamos aqui na semana passada? Ele tem duas estratégias para destruir o reino, né, que é a igreja. Ele usava duas armas. Quais eram as duas armas? Vocês lembram? Duas estratégias que ele usava naquele tempo, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Os falsos ensinos, né? Falsa doutrina. E qual era a outra? Que a igreja estava sofrendo aqui? A perseguição. A primeira carta de Pedro, ele vai frisar mais o problema externo. Quais são os problemas externos? A perseguição de Nero, né, o Império Romano perseguindo a igreja, matando cristãos, destruindo, né, tentando, na verdade, destruir a igreja do Senhor. A segunda carta vai ser mais voltada para dentro da igreja, para dentro da congregação, porque ele vai falar sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre os falsos profetas saírão do meio de vós. A preocupação de Pedro na segunda carta é que a igreja cresça espiritualmente. Ele deu a exortação no primeiro livro, né, na primeira carta. Ele falou sobre as perseguições, sobre resistir às perseguições, né, perseverar no meio das perseguições, das tribulações. E na segunda carta, o foco dele, o alvo maior, vai ser a preocupação interna. Vai ser a preocupação dentro da igreja, com os irmãos, com a congregação, para que a igreja tivesse o crescimento espiritual. O que seria o crescimento espiritual para vocês? O que é crescer espiritualmente? O que é crescer na fé? Quem pode responder?
que seria o crescimento espiritual? O que é crescer na fé? Que mais, Varu? Que mais? Experiências com Deus, quem mais? Conhecer a palavra. Sim. Por quê? Porque hoje, se nós não entendemos, né, a doutrina, não estudarmos, não entendemos as doutrinas de Cristo, como é que a gente vai poder saber qual que é a verdade? Como é que nós vamos conhecer Jesus? Né? Crescer na fé é você conhecer mais Jesus, você conhecer mais a palavra. Não é somente você fazer algo dentro da igreja, né? Eu estou fazendo algo lá, servindo lá em alguma coisa, estou crescendo. Também faz parte do crescimento, porque você está desenvolvendo. Mas o principal de tudo é você conhecer, ter o conhecimento da palavra. Até porque era um momento, historicamente falando, de problemas internos, de falsos profetas se levantando, falsos mestres se levantando para ensinar falsas doutrinas. Por isso que muitas pessoas são enganadas, porque não têm o conhecimento. E ele diz assim, Jesus, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né, você ser liberto de algumas coisas, você conhecer a verdade, traz o crescimento espiritual. Né, você no meio das provações, das tribulações, você tendo o crescimento espiritual, sabendo que realmente é Jesus, né, o que eles passaram, você vai começando a perseverar também na fé. Né? Há uma preocupação de Pedro para que a igreja crescesse na fé. Vamos ler o versículo 1 e o 2? Quem pode ler para nós, por favor? 2 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 2. Pedro ele se apresenta, olha como Pedro se apresenta, vocês repararam como Pedro se apresenta? Pedro ele não se apresenta com carteirada, né? Ele se apresenta primeiro como o quê? Ele fala aí, Simão Pedro o quê? Servo. E na onde que Pedro aprendeu isso? Servo. Jesus, né? Lavar os pés, né? Jesus ensinou ali, eles entenderam, né? Depois, aquele momento que Jesus tinha feito com eles. Hoje, Pedro, você não está entendendo, mas depois você vai entender. Olha como ele entendeu. Pedro, não é que nem os dias de hoje, as pessoas se apresentam, eu sou o pastor tal, né? Tem lugar que você anda com uma carteirinha, né, pendurada aqui, né? Ele não dá uma carteirada. Lógico que ele vai falar que ele era o apóstolo, mas ele vai se apresentar como servo. Né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele entendeu o que era servir, para que se colocasse diante dos irmãos, porque a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando você vai exortar alguém, para a pessoa não entender que você está se colocando superior a ela entender que você também é um servo, e vocês, para Deus, né, aquele que está exortando, tanto que vai ser exortado, perante o Senhor, são a mesma coisa. Há dons diferentes, há funções diferentes, sim, mas isso não quer dizer que Pedro ele seria melhor do que os irmãos que ali estavam. Tanto é que ele vai dizer assim: aos que tendes alcançado pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé igualmente preciosa como a nossa, né? Ou seja, a fé que vocês têm, né, a fé que nós temos também. O mesmo Jesus que eu sirvo é o Jesus que vocês servem também. Então ele se apresenta não como uma pessoa superior, até porque parece que quando tem uma pessoa superior, as pessoas parecem que respeitam mais, né? As pessoas parecem que já começam a idolatrar o ser humano. Pedro, já entendendo que era ser um servo, porque ele aprendeu com Cristo, ele vai se apresentar como um servo. Ele não apresenta como, ele não mostra em nenhum momento ali uma superioridade a ninguém, né? Pode falar sobre. Sim. Sim. É aquele que andou sobre as águas, é aquele que andava com Cristo, né, que amava Jesus intensamente, né? Então ele se coloca como um servo, ele se identifica, né, o seu nome completo, ele colocou apóstolo. Aí ele vai dizer no verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus
e de nosso Senhor Jesus. A graça e a paz. O que seria a graça e a paz? Por que a graça e a paz? É uma sequência, tem um porquê. Quando você tem Cristo, você recebe, né, a graça. Se é graça através de Cristo. E a paz é o quê? A consequência. A paz é um fruto da graça, né? Você recebe a graça, né, Jesus Cristo, e consequentemente você recebe a paz. Essa paz que Jesus fala assim, a paz que eu vos dou, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento, né? Quando você recebe a graça, você recebe Cristo, aí você recebe essa paz. Por isso que muitas das vezes o couro está comendo, mas você está em paz, porque você tem a paz de Cristo, não é a paz do mundo. Por isso que muitas das vezes o teto está caindo sobre a nossa cabeça, mas a gente ainda consegue ter paz. Pedro estava querendo que, o entendimento para a igreja. Vocês estão passando por dificuldade, mas vocês têm a graça e vocês também têm a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Então, tenham a paz, né? Principalmente no momento de perseguição, no momento de afronta, de dificuldade. Nós precisamos fazer dessa paz, como é que posso dizer? Fazer essa paz funcionar em nossas vidas. Essa paz precisa ser colocada em prática em nossas vidas. Você manter a sua paz. Por isso que Jesus disse, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não te dá. Né? Poxa, como é que você está nessa situação aí, você está nessa tranquilidade aí, irmão? Eu tenho a graça, Cristo, e tenho a paz. A paz é um fruto da graça. Você recebe a graça, você recebe Cristo, consequentemente você tem essa paz. É um fruto. Alguma coisa? Alguém pode falar alguma coisa? Uma colocação? Gilberto? Tranquilo? Tem essa paz aí, meu irmão? Temos que ter essa paz. Ela é o que nos leva a confiar em Cristo, né? Essa paz é saber que você está cuidando, está tentando fazer as coisas do Senhor, colocar o reino em primeiro lugar, como disse Cristo, e Ele cuidar daquilo que é seu. Ele cuidar da sua casa, Ele cuidar do seu trabalho, Ele cuidar na sua saída, na sua entrada. Essa é a paz que você tem, né? Não andar desesperado, não andar preocupado. Jesus disse assim, não ande ansioso. Pedro, nós lemos na semana passada, não ande ansiosos por coisa alguma, né? Antes façam suas petições, né, perante o Senhor, suas orações de graça e súplica, né? Então a gente precisa ter essa paz. E isso é um fruto que as pessoas precisam ver na gente. Porque a paz, ela se resume, você está em paz no momento de dificuldade, e você também está em paz quando você for afrontado. Não é isso? É difícil, dona Jane, é difícil. Tem que ter, porque o próprio Pedro, ele teve um momento ele teve dificuldade com isso, né? No momento que Jesus é preso, né, ele se põe a risco ali, né? E ele usa a espada, né? Jesus tem que falar para ele, não, Pedro, a gente precisa ter paz, isso tem que acontecer, né? Tem certas coisas na nossa vida que a gente precisa manter a paz, porque tem que acontecer. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende por que acontece, mas às vezes tem que acontecer, porque Deus, Ele sabe, né, de todas as coisas, né? Nós não conseguimos ser maior do que o Senhor. Vamos ler o restante aí, do 3 ao 5, quem pode ler para nós aí? Olha que interessante, o versículo 3 e o versículo 4. Eu vou repetir aqui o 3 e o 4, rapidinho. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e excelência, por meio das quais nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, tendo fugido da corrupção que há no mundo, por causa da concupiscência. Pedro está dizendo assim para a igreja, e é uma coisa que a gente demora para entender na nossa vida espiritual, quando a gente vem para Cristo.
olha que interessante isso. Ele está dizendo aqui que Deus, quando você recebe Cristo, você já recebeu todas as coisas, tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, você já tem. Parece que, mas eu não tenho nada, né? Físico, não tenho. O que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Qual que foi uma das promessas dele lá? Buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas, ele cuidava ou não cuidava da igreja dele? Olha, e ele cuida da gente até hoje de nós. Ele está dizendo assim, olha para a igreja, presta atenção, vocês fiquem firmes aí na fé, continuem no propósito, porque tudo que vocês precisam, o Senhor já vos deu. E eu acho que, eu estava até comentando com a dona Gina, que às vezes Deus ele dá até mais daquilo que a gente espera. Deus ele é tão maravilhoso com a gente, que às vezes ele faz coisas que você fala assim, caramba, constrange o amor de Deus a gente. Vocês têm todas as coisas, vocês já receberam todas as coisas, e isso vai fazer com que vocês se livrem das concupiscências da carne. Isso vai ajudar vocês a não pensarem em correr atrás das coisas desse mundo, porque é um propósito, né, para a igreja ali. A igreja precisava crescer, a igreja precisava continuar, a igreja precisava continuar crescendo. Porque aqui, quando Pedro escreve essa carta, irmão, a segunda carta, a gente precisa entender o contexto. Estava chegando perto do martírio de Pedro. O que é o martírio? É o quê? A morte. Pedro, quando ele escreve a segunda carta, estava chegando perto da sua morte. E qual que era a preocupação de Pedro? A igreja receber a segunda carta com bastante atenção, para crescer espiritualmente, para que ela possa continuar caminhando. Porque os apóstolos morriam, não ia ter outro apóstolo. Lembra que ele na carta anterior ele vai falar com os presbíteros, vocês precisam cuidar das ovelhas. Por que ele estava falando aquilo ali? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar o tempo dele. E na segunda carta vai chegando o tempo dele. E a preocupação de Pedro com a igreja era que eles continuassem o trabalho que eles estavam começando. Era para que eles perseverassem no trabalho da igreja. Perseverassem na fé. E ele vai dizer assim, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Porque Deus está cuidando de vocês. Né? Se vocês continuarem perseverando, se vocês continuarem obedecendo, independente se tenha Nero, se não tenha, vocês precisam continuar. Porque Deus já deu todas as coisas. E realmente, estava até compartilhando com a dona Jana aqui, quando a gente se dispõe, né, a tentar pelo menos fazer a vontade do Senhor, Ele vai cuidando da gente em cada detalhe. Cada detalhe Ele vai cuidando da gente. Né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Pega água para mim. Sim. Com a fé você coloca a virtude, é ou não é? E com a virtude, uma coisa importante que as pessoas não fazem, adiciona o conhecimento, que é aquilo que você falou, né? Que é, o que o cristão precisa? É procurar conhecimento, né? É aquilo que você sempre falava, né? Sobre as aulas passadas, né? Se você não tiver fé, não tem como agradar a Deus, não, né? Você não vai ter misericórdia, você não vai ter nada. Sim. Obrigado. Na sequência, no verso 5, o Sadalto comentou aqui. O fruto da graça é a paz. Certo? Amém ou não amém? O fruto da graça é a paz. E qual é o fruto da fé? Ele vai dizer aqui. Quais são os frutos da fé? Nós vemos no verso 5. Vós também, tendo toda a diligência, por isso mesmo, acrescentai a vossa fé a virtude. Ao conhecimento domínio próprio a paciência a piedade, a piedade afeto fraternal, e o afeto fraternal o amor. Se você tem fé, tem que ter essa consequência, certo? Tem que ter esses frutos. Você tem fé, porque o Sadalto falou aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita em Jesus, em Deus, então você está no lugar errado.
Já começou aí, você não devia nem ter se batizado então, porque então você não crê. A fé é o princípio, ele está falando para a igreja assim, vocês têm fé, já que vocês têm a fé, qual é que é o fruto da fé, a consequência da fé? Se vocês têm fé em Cristo, né, se vocês têm fé em Deus mesmo, olha o que ele vai dizer, por isso mesmo, eu vou ler novamente, acrescentai a vossa fé a virtude. O que seria a virtude? Não ouvi? É o que, Varu? Fazer o bem. Pode falar. Sim. Isso. Exato. Sim. É uma fé viva, né? É uma fé. É Tiago que fala: fé sem obras é morta, certo? Vocês lembram que nós estamos Tiago? Se você tiver fé, se você falar assim, eu tenho fé, mas não tem obra, é uma fé morta, você não tem fé. A sua fé. Se você tem fé e não tem as práticas, você tem uma fé morta. Se você tem fé e não tem amor fraternal, sua fé está morta. Se você tem fé e não tem domínio próprio, a tua fé está meia boca. Você tá, como é sério o evangelho, né? Porque a igreja, né? Olha o contexto, a igreja tá sofrendo perseguição. Pedro está ensinando para que eles tivessem isso aqui dentro a preocupação agora é interna, é com eles lá dentro. Eles tinham que crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento. E ele vai dizer, não adianta vocês terem fé, mas vocês não conseguem ter um amor fraternal, vocês não conseguem nem se amar aí dentro, né? Não adianta vocês terem fé, mas se vocês, primeira confusão que vem, soldados de Nero, vocês querem devolver na mesma moeda, né? Então, o fruto da nossa fé são essas coisas aqui. Tem que ter o resultado, né? Tem que ter a prática. Acho que foi falado há pouco tempo isso em alguma mensagem, algum estudo aqui, né? É por isso que Tiago fala que a fé sem obra é morta. Essas coisas aqui que ele está falando são obras da fé, são consequências da fé. Eu tenho fé, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu corto a orelha. Pode falar. Sim. Uhum. Sim. 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 Eu ouvi isso uma vez também, que eu escolho quem eu vou amar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é fé, porque isso não é ensinamento de Cristo. Isso é perigoso, né? Eu vou escolher quem eu vou amar, né? Por isso que está falando aqui sobre o amor fraternal. É fácil amar quem te ama, muito fácil. Cristo não fez isso, e Pedro está passando isso para a igreja, né? Então a nossa fé ela tem que ter um fruto. O fruto da nossa fé vão ser essas atitudes aqui. Domínio próprio é uma coisa que, meu Deus, né? Aí você vai lá para Gálatas e vai ver quais são os frutos do Espírito. É a mesma coisa. Você vê que vai bater, né? Hoje nós temos o Espírito, né? E temos a fé. Então a nossa fé ela tem que ser colocada em prática. E sabe o que é o mais grave? Pedro está ensinando a igreja sobre a falsa doutrina. Aí fora é ensinado que você tem fé quando você ora e alguma coisa acontece. Olha que louco isso, né? Para o mundo aí fora, eles acham que a fé é isso. Um exemplo, a Monique ora por algo, aí fulano é curado. Eles acham que isso é fé. Porque se falarem para você assim, se você orar, eu já ouvi muito isso, eu sei que eu estou falando, né? Vamos orar para fulano de tal, que ele vai ser curado. Aí eles começam a falar, vai ser curado, não sei o que, Deus vai fazer. Já ouvimos isso e a pessoa morreu e não foi curado. Aí sabe qual é a desculpa que eles usam? Você não tinha fé. Mas o fruto da fé não é orar e ninguém ser curado. Eu não sou apóstolo, eu não andei com Cristo. Deus ele faz se ele quiser fazer, mas não é por causa da minha oração.
porque eu não sou melhor do que ninguém, não é verdade? Eu sei que eu tenho que orar, crendo em Deus, em Cristo, mas o fruto da fé não é o super milagre, o fruto da fé é domínio próprio, é isso que ele está falando. O fruto dessa fé que vocês têm são essas coisas. As pessoas vão ver se você realmente tem fé em Cristo, se você fazer aquilo que Cristo ensinou, a doutrina, o seu comportamento, a sua conversão. Pode falar, levanta a mão. Eu sei que você... Mas fica à vontade, varão. Então, pode falar, varão. Exatamente, Varu. Isso é o que ele está falando para a igreja aqui, que o intuito dele é o crescimento espiritual. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, isso é muito importante, porque, um exemplo, tem um versículo, se eu não me engano, também acho que em Tiago ele fala assim, peça sabedoria e ele vai dar, mas, então eu vou pedir sabedoria, Deus vai mandar sabedoria lá para o William, eu vou ficar sentado no meu sofá vendo o jogo e ele vai me dando sabedoria lá, aí quando eu chegar aqui na terça-feira, eu vou ter a sabedoria que o Senhor me deu, e isso não vai acontecer, porque o crescimento espiritual depende da gente, porque Deus ele já deu todas as coisas. Hoje nós temos, e hoje para nós, mais ainda, porque aqui nesse tempo eles não tinham nem a Bíblia. O perfeito veio, o Espírito veio que você batizou, então você já recebeu todas as coisas do Senhor. Agora depende do seu passo, depende do seu esforço, da sua vontade, você querer crescer na fé, você querer conhecer mais, você querer saber mais. Isso não vai vir do dia para a noite, exatamente, é o que ele está falando. Né? Buscar diligentemente, para mim poder ter os frutos dessa fé, é trabalhoso, porque você vai ter que passar por algumas situações difíceis, você vai ter que ser provado, aí você vai amadurecendo, isso faz parte do amadurecimento, do crescimento na fé também, é o que está acontecendo com a igreja, né? Então não pense em nós, que vai cair do céu o conhecimento, não, Deus vai me dar, que nem Salomão lá, ele pediu, Deus deu a sabedoria, um caso extremo, casos isolados, e tem um contexto para isso, mas para mim crescer na fé, é importantíssimo não, depende do meu querer, depende do meu esforço, da minha vontade, é eu que tenho que querer, por isso que ele disse assim, eu já dei todas as coisas para vocês, e para nós hoje é mais válido isso ainda, por quê? Porque como eu falei, a Bíblia está impressa, a palavra está ao nosso alcance em todo o tempo, e nós temos uma liberdade gigante aqui no Brasil, de expressarmos a nossa fé, de lermos a palavra, né? Então entende isso, Deus não vai te dar um entendimento, se você não buscar esse entendimento, depende do nosso esforço. Eu queria conhecer mais sobre uma área do casamento, queria conhecer mais sobre uma área, você vai ter que, a Bíblia tem tudo, queria buscar um entendimento para ser um melhor marido, queria buscar um entendimento para ser uma melhor esposa, queria buscar um entendimento para ser um bom filho, queria buscar um entendimento para ser um bom pai, a Bíblia ela tem tudo que você precisa, ele já deu todas as coisas, é só você buscar lá um assunto que você está precisando, né, se qualificar melhor, e ter esse fruto da fé, você vai buscar isso, depende da gente, né, isso é interessante. Então, vou ler novamente o verso 5, vós também, tendo toda a diligência, por isso mesmo, acrescentai a vossa fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio paciência, a paciência a piedade o afeto fraternal, e ao afeto fraternal o amor, né? Então a gente precisa, não tem como, irmãos, tem momentos na nossa vida, que você vai conseguir amar, principalmente, com o amor de Cristo, né? Você tendo Cristo, você sabendo o que Cristo fez, né? A gente precisa entender isso.
Então, que nem a irmã falou, né? Ou alguém falou, né? Não sei, o irmão, ou a irmã, o soldado comentou, que não consegue amar, ela é seletivo, né? Ou ele é seletivo, não sei, no amor. Né? Isso é complicado, porque você tem que entender uma coisa: ame com o amor de Cristo, né? Tem que amar com o amor de Cristo, amor fraternal, isso faz parte da fé, né? Senão a gente não consegue ter a aprovação do Senhor em algumas coisas. Do 8 ao 10, quem pode ler para nós? Que maravilha, né? A Bíblia é algo sensacional. Ele vai dizer assim: porque se essas coisas estão em vós, se essas coisas estiverem dentro de nós, né, frutos da fé, essas coisas, essas consequências, ele vai dizer assim: não vos deixarão estar ociosos e nem sem fruto, quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que carece dessas coisas tem a visão muito curta, a visão limitada. Eu vou além, né? A visão de galinha, né? Você já viu a galinha andando? A visão de galinha só olha para o pé, não consegue enxergar as coisas. Se você não tiver esse conhecimento, os frutos da fé, você fica com a visão limitada. Aí você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue entender as provações que você passa, você não consegue entender a palavra em si também, você não consegue entender o que Cristo realmente fez por nós. Fica difícil de entender. Se essas coisas não estiverem em nós, a gente não consegue entender nada, a visão fica limitada. Aí ele vai dizer assim, ele vai chamar de cego, é cego, tendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados, né? Você não consegue abandonar a sua velha criatura. Pode falar, soldado. Sim. Domínio próprio. Se você não aumentar tudo isso, você não vai conseguir. Sim. Exato. A nossa fé, ela precisa ser alimentada, né? A nossa fé, ela precisa, se nós não tivermos um interesse realmente em ter a nossa fé firmada em Cristo, né? Aliás, eu vou falar o contrário, se nós tivermos um interesse de ter a nossa fé firmada em Cristo realmente, e venha o que vier, você está firmado na rocha ali, a gente precisa alimentar a nossa fé. E como é que você alimenta a sua fé? Como que se alimenta a sua fé? Isso, passando por provações, né? Entendendo a dificuldade, sendo fiel ao Senhor, né? Oi? Louvando a Deus. Sim. 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 Então, ele vai dizer no 9, né? Eu vou ler novamente. Mas o que carece dessas coisas tem a visão muito curta. É cego, tendo esquecido a purificação de seus antigos pecados. A pessoa ela fica vivendo a mesma vida ainda normal, como se não tivesse se batizado, como se tivesse conhecido Jesus, né? Vai ficar complicado. No 10 ele diz assim: pelo qual, irmãos, sejam tanto mais diligentes em consolidar o vosso chamado e vossa eleição, porque ao agirem assim, não tropeçareis jamais. Vou repetir o 10. Pelo qual, irmãos, sede tanto mais diligentes em consolidar o vosso chamado e vossa eleição, porque ao agirem assim, não tropeçareis jamais. O que seria aí consolidar o vosso chamado e a vossa eleição? Quem tem
que seria consolidar o vosso chamado e a vossa eleição? O que seria isso aí? Sim. Sim. E para que nós somos chamados? Somos eleitos para quê? Para quê? Para servir, né? Pelo qual, irmãos, sejam tantos mais diligentes em consolidar o vosso chamado, né? Estejam preocupados em consolidar, né? Em fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Como é que você vai exercer o seu talento, o seu dom, né? Se você não está conseguindo nem demonstrar a sua fé, né? E demonstrar a fé, a gente leu, não, demonstrar a nossa fé não é a gente tem que tirar isso da nossa mente, né? Desintoxicar disso. Não, você tem muita fé, né? Você tem fé, caramba, você ora, as coisas acontecem, né? Caramba, não é isso. A demonstração da nossa fé é a obediência a Jesus, em permanecer fazendo a sua vontade. Então, acredito aqui que todos saibam, acho que já saibam qual que é o seu chamado, né? Qual que é a sua vocação? Além de obedecer a doutrina, obedecer a Cristo. Acho que nós temos que começar a entender, e quando você começa a crescer espiritualmente, você vai entendendo qual é a sua vocação, você vai entendendo para aquilo que o Senhor lhe chamou, você vai entendendo que membro você é do corpo, qual é a parte do corpo que você é, qual é a sua função dentro do corpo, você vai começando a se envolver com as coisas do Senhor, fazendo assim a sua vontade. Pode falar, Zulado. É o ID. É a... Sim. 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 Exato. E é uma coisa que é para todos fazerem, né? Não tem jeito. Pedro, ele está falando para os irmãos, né? Jesus tinha dito no Mateus 28, a vocação, qual é o papel da igreja, né? Ficar só entre eles aqui reunidos? Não, é pregar, né? Para vocês exercerem essa vocação de vocês, precisam crescer na fé. Porque senão você vai sair para pregar para alguém prega para você a mentira, e você cai na mentira e se afasta da verdade, né? A gente precisa crescer na fé, no conhecimento, para quando chegar a oportunidade, você falar com propriedade de Jesus. É isso que ele fala para Timóteo, Paulo, né? Você tem que ser o que maneja bem a palavra. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra. Senão você sai e as pessoas vão convencer você que você está errado e elas estão no certo. Isso é perigoso. Pode falar, Zé. Exato. As qualificações? Porque o risco da igreja, o contexto da segunda carta de Pedro, a preocupação eram os falsos ensinos. Para que eles não caíssem em falsos ensinos, eles tinham que crescer na graça e no conhecimento, para continuar pregando o evangelho, a vocação. Dentro do corpo, você vai encaixando os seus dons, mas o ID é para todos, né? O ID é para todos. Isso aí é o nosso papel, nós temos que fazer isso. Nós temos que levar o nome de Jesus. E quando aparecer a oportunidade, como é que você vai explicar para a pessoa? Né? Aí você fica, eita, tem irmãos que não sabem ler e conseguem pregar o ID. Olha aí, é incrível, né? É algo, só de ouvir, né, ele consegue pregar e trazer as pessoas às vezes para a verdade,
né? Então isso é algo maravilhoso. Então você vê, uma pessoa que não consegue ler, ela consegue buscar esse entendimento e fazer a vontade do Senhor. E nós temos as condições, né, de ler, aprender, entender. A gente às vezes fica esperando cair do céu, né, o conhecimento do Senhor, mas depende muito de nós mesmos, né? Ele vai dizer no 11, quem pode ler do 11 ao 13? Eita. Ele diz assim no 11: porque dessa maneira ser-vos-á outorgada ampla entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que seria outorgada ampla entrada no reino? Quem tem uma versão atualizada aí para poder... Oi? Autorizar, né? Não vos conheço. Ele está dizendo no verso 11, né? Porque se dessa maneira ser-vos-á, né? Se agir dessa maneira, né? Terá outorgada, né, entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós agirmos da maneira, né, como a palavra nos ensina, você terá autorizado, né, pelo Senhor, naquele grande dia, a entrada no reino do Senhor, no reino do céu, né? Ou então será negada a sua entrada naquele dia no reino do céu, e vai acontecer exatamente aquilo que diz a palavra: não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Não vos conheço. Aí ele vai dizer no 12: por isso não descuidarei, aí acho maravilhoso, né? Por isso não descuidarei de vos recordar sempre dessas coisas, embora as saibais e estejais consolidados na verdade presente, pois tenho por justo, enquanto estou neste corpo, estimular-vos com tal lembrança. Ele está deixando bem claro, é importante que vocês lembrem, né? Vocês lembrem da verdade, lembrem daquilo que vocês aprenderam, lembrem daquilo que vocês leram, né? Quem é que lembra vou fazer uma pergunta aqui, acho que a maioria aqui veio da escola da Bíblia, né? Quem é que lembra de algumas aulas, pelo menos, da escola da Bíblia, né? Está gravado aqui na cabeça. Vocês lembram de algumas aulas? E hoje ainda tem, né? Mas vocês lembram do que mais impactaram vocês nas aulas? Vocês lembram? Que falou, caramba, isso aqui eu não sabia, né? Pedro está falando assim, eu estou reforçando para vocês a doutrina, estou reforçando para vocês aquilo que vocês aprenderam, né? E quando Moisés recebia do Senhor a lei, era escrito numa tábua, certo? Era escrito numa tábua. E quando era passada para o povo, era para cravar na onde? Ele falava? No seu coração. Porque no coração você vai lembrar. Espero que o nosso coração seja um depósito de coisas boas, né? De boas lembranças. Se você cravar no seu coração, você vai sempre lembrar, não, a verdade é essa aqui. A verdade é aquela que eu aprendi, a verdade é aquela que está na palavra do Senhor, né? Então a Bíblia, irmãos, o sacerdote acabou de comentar, não é só você ler, eu li, você tem que gravar no seu coração, na sua mente, né, no seu coração, e não é somente para você falar, quando você for falar, mas para você tentar colocar em prática, quando vierem as dúvidas, porque vem as dúvidas muitas das vezes, né? Eu quando, pelo menos, fiz a escola da Bíblia, vinha algumas dúvidas, pô, será? Mas eu lembrava, não, tem que estar no meu coração isso aqui, essa é a verdade, é isso que o Senhor quer, é isso que Jesus pediu, né? Ele vai dizer assim, pois tenho por justo, enquanto estou nesse corpo, estimular-vos por tal lembrança, sabendo que em breve devo, aí ele vai começar o momento de despedida, né? Sabendo que em breve devo abandonar o corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu também procurei com diligência que depois de minha partida, vós possais a todo momento ter memória dessas coisas. Olha que coisa linda, né? Pedro fala, né? Sim. Sim. Por isso que ele está
dentro do contexto, falando para a gente exercitar a fé. Porque senão você fica enferrujado, né? Nós não podemos nunca achar que sabemos demais. Tem que estar buscando sempre, a palavra ela é sempre, ela é atemporal, né? Ela vai, você pode ler 20 vezes, o Bezerra mandou uma pregação para mim, 2 pregações, né, nesse domingo, depois da mensagem, ele falou assim, caramba, eu fiz recentemente 2 mensagens semelhantes, né, mas com um texto parecido, né, aí ele mandou para mim as mensagens, realmente, né, só que ele, de forma, um ensinamento diferente ali, né, para expor diferente. A palavra, ela, cada vez que você lê, que você estuda, você vai ter um entendimento, desde que não saia do contexto, né, mas ele está preocupado. Ele vai dizer assim, eu também procurei com diligência que depois da minha partida, vos possais a todo momento ter memória dessas coisas. Aí eu faço uma pergunta para vocês, eles mantiveram a memória dessas coisas? Só estou vendo as interrogações aí. Eles tiveram resultado? Eles tiveram a memória dessas coisas? Eles guardaram o que Pedro estava ensinando para eles? Ele ia morrer, não ia ter outro apóstolo. Quem é que ia ensinar a palavra para eles? Eles tiveram ou não tiveram? Eles guardaram ou não guardaram? Muitos não guardaram e abandonaram a fé. Mas a maioria guardou, sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje pregando a mesma palavra e tentando e vivendo a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Então eles perseveraram. Eita. E é o que nós temos que fazer nos dias de hoje, continuar guardando na memória, para que você não seja enganado. Verso 16 ao 17, quem pode ler para nós, por favor? Isso. Pedro vai alertar a igreja no verso 16, porque não vos temos dado a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas como tendo visto com os nossos próprios olhos a sua majestade. Pedro andou com Jesus, Pedro viu o que Jesus fez, por isso que ele era apóstolo, depois ele foi presbítero, e agora nós vemos Jesus? Você está vendo Jesus? Você vê Jesus? E você vai, como é que você faz para não seguir fábulas inventadas? A Bíblia, né? Ele diz assim, porque não temos dado a conhecimento o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está dizendo assim, o que nós estamos ensinando para vocês, que vocês aprenderam, não foi coisa inventada pelo homem, porque depois, mais para frente nos capítulos, vocês vão ver que começaram a inventar falsas doutrinas, e até hoje continuam inventando falsas doutrinas, mas o que a gente está seguindo, preste atenção, não são coisas inventadas, são aquilo que Cristo mostrou. Por isso que para ser apóstolo tem que ter visto Jesus. Uma pessoa não pode dizer que é apóstolo se ela não viu Cristo, a não ser que ela tenha mais de 2000 anos. Está viva uma pessoa dessa? Então, esse alerta aqui que ele está dando para a igreja, serve para a gente também. Tomem cuidado, para que vocês não caiam em coisas inventadas, fábulas inventadas, doutrinas inventadas, aquilo que sai da palavra, né? O que mais tem é coisas inventadas, né? Ele vai dizer assim, pois quando ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, foi enviada a magnífica glória, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz enviada do céu, quando estávamos com ele, no nome santo. Quem é que lembra desse momento de Pedro aqui? Que momento foi esse aqui de Pedro na Bíblia, vocês lembram? Sim. Momento da... Oi? Sim, mas teve um momento que... Lembra que eles tiveram uma visão? Vocês lembram desse momento? Sim, não, mas eles tiveram... Oi?
Sim. E teve outro momento que estava Pedro, não estava muitos, mas estava Pedro, que eles viram. Oi? Sim. E teve um momento marcante na Bíblia. Eles tiveram uma visão. Quem é que lembra desse momento? Ela conhece bem essa passagem, que ela pregou uma vez sobre isso aí. Do quê? Não entendi. Isso, a transfiguração. Ele está relatando o momento da transfiguração. Ele ouviu, né? Ele presenciou esse momento aqui, esse momento que ele está relatando, da transfiguração. Lembra que ele estava lá nesse momento? Ele ouviu a voz, ele ouviu, né, Jesus, ele sabia. Ele sabia não, ele estava compartilhando aquilo que ele tinha presenciado, a transfiguração ele está falando aqui. E temos como quais mais segura a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareia, e a estrela da manhã nasça em vossos corações. E temos como mais segura a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos. Antigamente não tinha Bíblia, né? O que era a profecia? O que era a profecia hoje? O que seria a profecia nos dias de hoje? O que seria a profecia para nós hoje? Sim, a palavra. Exato. A profecia é a palavra. Você profetizar é falar da palavra. Como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da manhã nasça em vossos corações. E tem um texto que fala, né, que a Bíblia ela é luz, né, para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, né? A palavra é essencial para a gente hoje. Conhecendo, verso 20, conhecendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura procede de interpretação particular. Conhecendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura procede de interpretação particular, porque nunca a profecia foi trazida por vontade humana. Entretanto, os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sabe o que eu ouvi uma vez? Está acabando já. Uma vez quando eu comecei a ir para a denominação, as primeiras vezes que eu comecei a frequentar a denominação, aí tinha um amigo meu que ele me chamava para ir lá para Aparecida do Norte, né? Para a igreja católica lá, né? Lá em São Paulo, eles adoram a imagem lá, né? E a primeira coisa que ele falou para mim, quando eu comecei a querer conhecer Jesus, né? A saber quem é esse Jesus. Eu estava começando a conhecer Jesus, né? Ele falou para mim assim, não, William, vamos lá, pô, mas... Aí eu falei, não, pô, mas eu estou indo aqui, né? A igreja evangélica, né? Não era a igreja de Cristo, a igreja evangélica, né? Aí ele falou para mim, a primeira coisa que eu ouvi, quando eu tentei saber quem era Jesus, foi isso. Não, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. Porque eu me lembro que eu rebati alguma coisa nele, mas com amor, assim, não falei com arrogância, né? Aí eu falei isso aí eu tentei explicar para ele de uma forma, né, que eu não tinha muito conhecimento. Mas enfim, irmãos, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens que receberam o dom para isso. Homens que receberam um propósito para isso, né? Mas o homem ele é falho, ele escreveu a Bíblia, mas ele é falho, mas foi totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Então isso quer dizer que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a vida. João fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por aquilo que Ele ensinou. Ninguém pode chegar a Deus se não for por esse caminho aqui. Esse caminho aqui agora, né? Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele, por Cristo. A Bíblia é o nosso, não tem outra fonte. A gente gosta de, quando vai estudar os historiadores, né? Desde quando os caras não começam a inventar bobagem, né? Colocar coisas que não existem. Mas tem muitas histórias, né? Flávio Josefo é um bom historiador, né? Ele relatou muita coisa que aconteceu naquele tempo. Então é uma opção boa para a gente poder estar estudando, né? Mas é o que está na Bíblia. A Bíblia é o caminho. Mas Pedro está dizendo assim, se levantarem alguém ensinando alguma coisa, mas é isso aqui, não, está na Bíblia. Não é. Foi ensinado por Cristo aí? Então não é. Para nós hoje é a mesma coisa. Pode falar, Sadoro.
Sim. Sim. E isso acontece muito, né? O que deixa as pessoas muito confusas hoje, né? Ainda em relação a isso. Mas não, se você tiver a vontade de aprender, você não vai ter confusão, né? A Bíblia ela vai, e principalmente quando você tem um Espírito, né? Você recebe o entendimento maior, você consegue enxergar melhor a palavra do Senhor. E nós temos o Espírito, né? Acabou o primeiro capítulo, irmãos. Para a gente fazer uma recapitulação rapidinho para encerrar. O que Pedro está querendo deixar bem claro para a igreja aqui, vocês precisam buscar o conhecimento, vocês precisam buscar o crescimento espiritual, porque a nossa fé precisa gerar frutos, e o fruto da fé não é o milagre que vai acontecer na sua vida, não é isso. O fruto da sua fé é você ter as atitudes do Espírito, as atitudes que Cristo quer que nós venhamos ter, né? O domínio próprio, ele vai falar sobre isso, né? E isso vem com conhecimento, mas o conhecimento sem prática também não é válido, né? Eu tenho conhecimento, mas não consigo. Não, pode falar, Zé. Sim. 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 O verdadeiro motivo de buscar o conhecimento, para mim encerrar rapidinho, o que Pedro está ensinando é para que eles não fossem enganados e para que eles pregassem o Evangelho. Mas é interessante uma coisa, né, que eu tenho aprendido: o buscar o conhecimento também é quando você, no meio das adversidades, você saber lidar com a situação, você tomar a decisão correta, você saber esperar, você fazer aquilo que Cristo faria no seu lugar, entende? Ter o conhecimento para a igreja aqui era para eles permanecerem na fé, para que eles não fossem enganados, para que eles pregassem a palavra. É só benefício, né? Conhecimento da palavra é só benefício. E também nos momentos difíceis da nossa vida, seja ele quais forem, nós temos a sabedoria também da palavra para poder lidar com a situação, porque tem coisas que a palavra, aliás, a maioria das coisas que nós passamos, a Bíblia ela tem um ensinamento, e às vezes a gente vai consultar, né, pessoas de lá de fora, pessoas do mundo, que vai dar conselhos que não está segundo a verdade, e não é segundo a palavra do Senhor, aí vai ficando complicado. Então quando você busca conhecimento, você só ganha benefício, só tem benefício. Amém, irmãos? Alguma coisa, varão? Tranquilo? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Semana que vem, capítulo 2, ali já vai entrar falando sobre os falsos profetas, falsos mestres, as características. Por isso que ele começa, né, com o ensinamento do crescimento espiritual, depois ele vai vir falando, descrevendo quais seriam as características dos falsos mestres, como que eles agiriam no meio da igreja, né? Então isso é importante a gente saber, porque está cheio de falso mestre aí, está cheio de falsos profetas, e a Bíblia diz que ele sairia do nosso meio. Fala que nem o soldado fala, presta atenção, sairia do nosso meio. Falso profeta, ele está falando para a igreja, vai sair do meio de volta, e saiu, hein? Sai, né, até hoje. Amém? Vamos fazer uma oração? Quem pode? Alguém quer falar mais alguma coisa?